Sejam todos muito mais que bem-vindos. Eu me chamo Luana Flores e é um prazer estar aqui com cada um de vocês. Eu quero começar agradecendo mais uma vez nossas musicistas talentosas. Andresa Marques e Laila Emanuele, obrigada. Estamos aqui reunidos para uma cerimônia de relançamento do movimento Pedagogia das Virtudes. Esse projeto foi criado em 2013 como projeto âncora da União Planetária. A União Planetária, a qual represento, é uma organização da sociedade civil que atua há 26 anos pela transformação ética da mentalidade humana, elevação ética. O foco é a transformação do mundo. O foco é a construção de um novo modelo civilizatório virtuoso para o mundo. E nesse sentido de transformação do mundo, de elevação ética da mentalidade humana, foi criado o movimento Pedagogia das Virtudes. O movimento também trabalha pela transformação da mentalidade humana e é focado na promoção de valores éticos, sempre por meio das virtudes humanas. As virtudes humanas transformam. E hoje estamos aqui reunidos para o relançamento do projeto. Vamos trazer os novos passos desse movimento. Vou deixar vocês agora com um breve vídeo. Num mundo onde os desafios se multiplicam a cada dia, onde a violência muitas vezes parece reinar, surge um movimento que tem como missão transformar essa realidade por meio da educação com foco em um novo modelo civilizatório virtuoso. Bem-vindos ao mundo da Pedagogia das Virtudes. Desde 2013, o movimento Pedagogia das Virtudes, um projeto âncora da União Planetária, tem sido um farol de esperança. Ao longo de uma década, mais de 50 instituições se uniram a essa causa, realizando mais de 60 seminários em diferentes partes do mundo. Seu objetivo? Promover uma educação que vá além dos livros e das salas de aula. Uma educação que valorize não apenas o conhecimento acadêmico, mas também os valores humanos essenciais. Solidariedade, ética, compreensão, bondade, liberdade e caridade. Essas não são apenas palavras vazias, mas sim os pilares sobre os quais o movimento da Pedagogia das Virtudes constrói suas ações. E os resultados são visíveis em escolas, universidades, instituições governamentais, não governamentais e na sociedade em geral. As sementes plantadas por esse movimento estão germinando. Crianças mais conscientes, jovens mais empáticos, adultos mais comprometidos com um mundo melhor. Mas o movimento da Pedagogia das Virtudes não está sozinho nessa jornada. Em parceria com entidades da sociedade civil e do governo, ele tem ampliado seu alcance e impacto. Além dos seminários, o movimento também se desdobra em projetos como o Educacional Suprem e o Yoga nas escolas, levando os princípios da educação virtuosa a novos horizontes. E agora, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada. Seja você um educador, um estudante, um profissional ou um cidadão preocupado, há um lugar para você no movimento da Pedagogia das Virtudes. Juntos, podemos construir um mundo onde a educação seja verdadeiramente libertadora e transformadora. Juntos, podemos fazer a diferença. Junte-se a nós. Junte-se à Pedagogia das Virtudes. É disso que estamos falando.
é dessa elevação ética da mentalidade. E a gente realmente consegue fazer um mundo melhor juntos. Nem nós separados, nem vocês separados, juntos, sempre. E agora convidamos a nossa coordenadora do evento, Jeane Marie, para trazer uma breve apresentação do projeto. Jeane Marie é arquiteta, educadora, autora de 7 livros, e o mais recente é o livro Design para um Novo Modelo de Educação, que eu li e recomendo. É lindo. E Jeane Marie, ela sempre entrega o melhor em tudo que faz. Jeane Marie, muito bem-vinda. Introdução dessa, né, a gente até se emociona depois de escutar as músicas maravilhosas, né, a música do Lenine, Paciência, sempre tira lágrimas dos meus olhos. E, para não dizer que falei das flores, né, do Geraldo Vandré, me remeteu quando eu era estudante aqui da arquitetura e a gente fez uma greve e estávamos fazendo passeata no Minhocão cantando essa música. Então, me remeteu a isso aí. Eu chorei um pouquinho ali, sabe? Sou muito emocionada. Então, gente, primeiramente, eu quero começar agradecendo ao convite desse casal maravilhoso, que é Ulisses e a Wanda, que me convidaram para fazer parte, já fazia parte do Movimento da Pedagogia das Virtudes desde 2013, que a minha amiga Séries me levou lá. Mas eu fiquei na dúvida, mas eu falei, eu vou fazer isso, vou fazer esse movimento agora. Então, quero agradecer à União Planetária, a vocês, e, em especial, a essa equipe maravilhosa, a Lohana, a Raquel, a Luana, cadê? A Cris e a outra ali em cima, que é incansável, a Janaína, a equipe do Suprem, da TV Suprem também, o pessoal ali do Utopia, que fazemos aqui uma família grande pelo bem da humanidade. E gostaria também de fazer um agradecimento a uma pessoa que já não está com a gente, que é o Fernando Gramassini, que foi o coordenador desse movimento durante anos. E eu acho que ele deve estar por aí, ó. Um agente da luz que trouxe muita luz. Ainda estou emocionada. Ai, ai, ai. Então, eu gostaria de falar para vocês. Muitas pessoas perguntam o que é esse movimento da pedagogia das virtudes. Tem gente que tem até dificuldade. Agora, eu estava vendo uma entrevista, ouvindo, que eu dei na Rádio Nacional. No final, ela ficou gaguejando. Movimento da o quê? Da pedagogia das virtudes. Então, vamos falar um pouco sobre isso. O que esse movimento faz no Beabá? É trazer para fora aquilo que a gente tem lá dentro, no coração, no subconsciente. Eu acredito, e a União Planetária acredita, que todo ser humano, quando nasce, ele carrega consigo as sementes do bem. Mas aí a gente tem uma sociedade que faz uns condicionamentos, que muda a educação, né, condiciona as pessoas, a cultura, a vida na família, a escola, e aí as pessoas começam a desenvolver couraças para se defender. Mas como que a gente sabe que essas virtudes, esses valores éticos universais, que vários mestres já tentaram ensinar à humanidade, como Jesus, como Buda, como todos. O Gandhi, era esse que eu queria lembrar. Todas essas pessoas. Aí a gente diz, não, mas a moça lá no Rádio Nacional perguntou, mas como que tem pessoas ainda que têm essa coisa embotada? Como que a gente faz para mudar isso? Aí eu remeto ao seguinte, agora, nesse momento, quando todos os olhos e corações estão voltados para uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Está todo mundo falando disso, pensando nisso. E o que nós estamos vendo de positivo com isso? É uma expressão
no Brasil inteiro, de solidariedade, organização, empatia, respeito, responsabilidade e altruísmo. Tantas pessoas estão largando a sua vida para ir lá ajudar o outro. Então, a gente vê que nós somos capazes, como humanidade, de expressar isso. Então, isso é uma grande lição para mim, que eu estou assistindo. E aí, uma coisa que acontece é o seguinte: como a gente faz? Precisa de ter uma calamidade para a gente expressar isso? Não. Precisa da gente ter um trabalho, desde cedo, desde a criança, na primeira infância, de fazer um trabalho de autoconhecimento. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu sinto isso? Para trabalhar essas coisas, para não chegar na vida adulta, ter que fazer uma terapia, no psicólogo, para resolver aqueles traumas que estão lá no subconsciente, que, às vezes, a gente nem consegue resolver. Então, a educação falha nesse ponto. Por isso que eu escrevi esse livro, Design para um Novo Modelo de Educação, focado nessa parte que está sendo esquecida. Então, quando a gente fala em educação integral, tem que pensar em educação do ser humano integral, não só o tempo integral, mas o ser humano físico, emocional, mental, espiritual, ambiental e cósmico. Então, essa pedagogia das virtudes tem que começar aonde? Com as crianças? Não. Tem que começar com os adultos, porque nós somos as pessoas que vamos levar as crianças a esse lugar virtuoso. Então, a gente volta agora para fazer, nesse momento novo da pedagogia das virtudes, uma proposta que antes fizemos, como vocês viram, muitos seminários. Então, agora a gente está com uma proposta mais arrojada, de fazer trabalhos que tenham continuidade, que façam um curso numa universidade, um curso de extensão. A gente está trabalhando nessas coisas. E trabalhar com quem mais? Com os estudantes de pedagogia. Essas são as pessoas que estão abertas para aprender uma nova forma de educar. E educar, o que significa? A palavra educar vem de educare, que significa extrair para fora o que o ser humano tem lá dentro, e não embotar a criança com informações que, muitas vezes, não são interessantes no decorrer da vida. Aí eu vou falar agora, vou dar uma colinha aqui, que são as novas atividades a partir de 2024. O que a gente está propondo? Além das atividades propostas, que nós fizemos antes, nós estamos recomendando residências educacionais com duração de, pelo menos, um semestre, em forma de oficinas, cursos sobre educação virtuosa e transformadoras, em escolas e universidades. Curso de extensão, que eu já me referi, para alunos de pedagogia, em parceria com as universidades. Organização de retiros de sensibilização. Isso é muito importante. Quando a gente fala em educar, não pode ser só educar o cognitivo, educar para a competição. Então, se a gente precisa fazer, é sensibilizar os professores e os pais sobre essas virtudes, porque as pessoas não sabem. Falam em empatia. Empatia. O que é empatia? Tem que sentir a empatia. Como que a gente sente empatia? Então, tem que sair do mental e vir para o coração, para a amorosidade, para a compreensão desses conceitos, como eu falei, que já foram legados para a humanidade muitas vezes. Elaboração. Esses retiros a gente vai fazer em lugares na natureza. Aí, aqui, o Paraíso na Terra, que é uma fazenda da Sociedade Teosófica, a Ecovila Caraívas e a Fazenda Bonispero. Nós temos umas parcerias já com esses lugares para levar os professores e os estudantes também, para se entender como parte da natureza. Não é aquela aula de ecologia na escola que a criança não sabe o que é plantar uma semente, né? Elaboração de boletins, cartilhas, livros para serem vendidos, distribuição de material educativo para educadores e gestores públicos. Aí entra educar os nossos políticos.
com as virtudes, para a gente não ver tanta coisa errada acontecendo. Eles passaram por esse processo dessa educação competitiva e egocêntrica. Então, para a gente mudar isso, tem que vir lá de baixo, formar novos políticos. Divulgação nos veículos de divulgação em massa e nas mídias sociais, rádios, TVs, Instagram, YouTube, Facebook e na nossa TV Suprem, que tem programas maravilhosos. E, por último, mas não terminando, porque essas propostas estão sendo elaboradas, participação em seminários sobre educação, organizados por outras entidades, representando a nossa proposta em nível local e nacional. Certo? Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Depois eu vou falar como que a gente pode fazer essas parcerias. Então, uma coisa muito importante que a União Planetária faz é estabelecer uma rede de pessoas que gostariam, pessoas e instituições que gostariam de mudar o mundo e ter um mundo mais virtuoso. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, que nós já estamos começando essa nova fase com vocês. Gratidão. Obrigada, Marie. Compondo a mesa de destaque, muito obrigada. E agora, por gentileza, vamos chamar cada palestrante também para compor a mesa de destaque. Dr. Ulisses Riedel, advogado, ex-senador, humanista, fundador da União Planetária e idealizador do movimento Pedagogia das Virtudes. Uma salva de palmas. Doutora Simone Benck, reitora da Universidade do Distrito Federal. Bem-vinda, doutora. Doutor Marcos Sorrentino, diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente. Doutor Pedro Pontual, diretor e professor, diretor do Departamento da Educação Popular do Governo Federal. E doutora Priscila Almeida, diretora de Difusão Cultural da UNB. Muito bem-vindos. Também gostaria de registrar a presença, mas ele teve que sair agora mais cedo, porque ele teve um outro compromisso, do diretor Mário Brasil. Ele é diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da UNB. E também a presença de André Amaro, que é jornalista da Rádio Câmara. Muito obrigada. Mesa de destaque, seres humanos grandiosos, muito conhecimento, muita vontade de transformação de mundo e muita atuação prática nesse sentido. E é com muito prazer que eu passo a palavra para o Dr. Ulisses Riedel, mais uma vez, advogado, ex-senador, humanista, fundador da União Planetária, idealizador do movimento Pedagogia das Virtudes. Ele falará sobre a filosofia desse movimento. Por favor, doutor Ulisses Riedel. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje nessa celebração. Eu cheguei a propor a direção que fosse cancelado, porque a universidade está em greve. E nós contamos muito com a parceria de muitos professores e alunos, e que eu temi que tivéssemos um esvaziamento muito grande. Mas eu vejo pessoas ilustres, tão lindas, que estão aqui, que compõem tanta luz, tanta força, tanta beleza, tanta energia nesse trabalho pelo mundo bem, mundo que eu vejo que foi muito bom não terem aceito a minha proposta. Eu gostaria de dizer o seguinte:
essa ideia de pedagogia das virtudes, ela teve início no plano mental muitos anos antes de a União Planetária constituir o projeto em 2013. Ela teve o seu nascimento na sua fundação. Quando, eu posso dizer até antes da fundação, porque a União Planetária, ela nasceu de um grupo que se reunia semanalmente para estudar política e espiritualidade. O sentido é de saber se tem relação, se não tem, ou qual a relação que deve ter. Esse era o sentido, aberto, né? E com muitas pessoas. E foi necessário, por tantas pessoas interessadas, dividir em grupos, e dividimos em 3 grupos. E aí, então, depois de algum tempo, nós fizemos uma reunião com cada grupo, que trazia um relator, para dizer o seu entendimento sobre como fazer um mundo melhor. Aí veio o primeiro grupo, disse assim: olha, nós estamos achando muito difícil, porque o estado mental, evolutivo, de valores da sociedade humana ainda é muito deprimente. Nós temos tanta violência, seja com violência em casa, violência urbana, violência dos países, e a história da humanidade é uma história de violência. Não é por outra razão que as cidades antigas, especialmente da Europa, eram verdadeiras fortalezas, todas tinham suas muralhas, porque o espírito humano, ainda muito atrasado, muito sanitário até, sem sentimentos, sem dignidade, ele era tomar conta do outro, um era brigar com o outro e tomar conta do outro. Isso veio pela história da humanidade toda. Então, esse grupo que estava estudando disse: olha, vai ser muito difícil, essa humanidade ainda está muito atrasada, não vão dar ouvidos a gente e acho que vai ser muito difícil a gente ter sucesso. Aí veio o segundo grupo, disse: olha, até que nós concordamos com o primeiro grupo, mas nós propomos que a gente trabalhe por uma pedagogia das virtudes, porque tudo que falta na humanidade, todos esses problemas que o primeiro grupo viu, é por falta de virtudes. A falta de virtudes que faz isso, é que faz as guerras, que faz as matanças, que faz os desastres até lá do Rio Grande do Sul, porque quando, objetivando lucros, se desmata o planeta, se destrói o planeta, se destrói o cerrado, então os valores são valores não virtuosos. E esses valores não virtuosos, eles são responsáveis. E aí veio o terceiro grupo. Aí a gente estava até curioso, o que o terceiro grupo vai dizer diante disso. E aí ele veio com a seguinte afirmação: nós concordamos com os dois, achamos que é preciso isso, mas achamos que é preciso dar um salto além. Um salto além. Nós sabemos que na história da humanidade houve um momento em que é chamado século da razão, em que vieram os iluministas mostrar ao mundo que aqueles dogmas que eram apresentados pela igreja e que eram impostos, inclusive com violência com quem não aceitasse, mas veio o mundo da razão com Giordano Bruno, que foi até queimado vivo, com Galileu, com tantos nomes, nossa, Voltaire, D'Alembert, Diderot, olha, realmente não são muitos, são uns 20 nomes, para mostrar que 20 nomes pode fazer diferença, 20 grandes nomes. E eles vieram, embora alguns deles já afirmassem que a razão dependia da sensibilidade,
o que prevaleceu foi a ideia da razão. E aí a ciência se tornou em cima da razão e se tornou materialista. Só científico, o que pode ser pesado, pode ser medido, pode ser calculado e até monetizado. E deixou de ser científico aqueles valores principais, fundamentais das relações humanas, do afeto, do carinho, do apoio mútuo, da solidariedade, deixou de ser considerado como científico. E então, dizia lá o grupo, nós precisamos do século da sensibilidade. Foi um avanço para a humanidade, o século da razão, não vamos abandonar a razão, mas a razão não pode estar sozinha, ela precisa de sensibilidade. Nós, seres humanos, temos dois hemisférios, um hemisfério da razão e outro hemisfério da sensibilidade. E me faz lembrar as asas dos pássaros, que são duas, sempre igualmente fortes, igualmente vigorosas, igualmente elásticas, para que nós possamos ter isso. E eu até aprendi com o irmão que está aqui na plateia, que ele diz que na fé Bahá'í eles dizem que nós somos borboletas com duas asas, uma asa da razão e outra asa da sensibilidade. Então, 13 anos, ou muitos anos depois, porque a União Planetária foi fundada em 1997, ela tem 26 anos de existência. Nesses 26 anos, fez uma infinidade grande de atuações dessa natureza, daquela natureza, e aí se inaugurou o Pedagogia das Virtudes. Nesse Pedagogia das Virtudes, nós fizemos gigantescos seminários, dentro da ONU, dentro do Ministério da Educação, dentro da Secretaria de Educação, dentro da Ordem dos Advogados, dentro de todas as universidades de Brasília, aqui na UNB e em todas as universidades, sempre dentro daquela linha de que nós não somos donos da verdade, mas nós precisamos de todos para verificar o caminho correto, o caminho digno, para ter uma sociedade humana como deve ser feito. Um mundo tão maravilhoso que nós vivemos, tão belos dias, basta ver que dias lindos que nós temos, um mundo maravilhoso, e os homens se perdendo com falta de sensibilidade, falta de virtudes. E por isso o trabalho fundamental da União Planetária é o trabalho do desenvolvimento das virtudes. E hoje, numa parceria que tem com o CEAN, que é o Centro de Estudos Avançados da Universidade de Brasília, firmou um acordo para trabalhar dentro desse sentido da sensibilidade e das virtudes pela paz mundial. Pela paz mundial, convidando as várias universidades do mundo que, ao invés de examinarem guerras, examinem a paz. O que é que nós precisamos sobre a paz mundial? Eu acho que o Brasil, a gente tem um privilégio de que o nosso presidente, gostemos ou não gostemos do presidente da República, ele é um pacifista. Ele não envolveu o nosso país nessas guerras, nessas lutas que estão aí. Ele disse que nem indiretamente, mandando arma, mandando bala, mandando munição, ele se envolveria. Eu acho que é um privilégio para nós a gente ter um país que, aliás, é o povo brasileiro, é fruto do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo pacífico, que ama a natureza e que ama a paz e que ama aos seus irmãos. E por mais acreditamos, sobretudo, para concluir, que esse trabalho é um trabalho para ser feito por todos nós. Cada um de nós vai trazer uma contribuição. Nós fizemos seminários no exterior, na América Central, na Espanha,
na Universidade de Salamanca, porque é preciso uma nova mentalidade. A mentalidade presente, ainda na sociedade, de competição. A gente vai aprender conhecimento para competir com os outros. Nós temos que aprender o conhecimento para bem servir. É uma nova mentalidade que nós precisamos. Sem mudar essa mentalidade, realmente o primeiro grupo tem razão da dificuldade, mas é possível mudar essa mentalidade. E eu concluo dizendo que não só os abolicionistas mostraram que é possível mudar uma mentalidade, hoje quem for defender a escravidão vai ser ridicularizado, como as mulheres deram um exemplo maravilhoso para a humanidade inteira. Em poucas décadas, elas mudaram a mentalidade. Hoje, quem disser que o erro da sociedade é a mulher ter crescido e estar junto com o homem, que ela tem que voltar lá para o fogão e coisas parecidas, ele também vai ser ridicularizado. E elas fizeram isso em poucas décadas. Claro que nós não esperamos alcançar esse mundo virtuoso como desejamos de hoje para amanhã, mas temos certeza que com a nossa energia, com o nosso amor, nós vamos poder juntos e com a colaboração de todos, com a ideia de todos, porque existe uma lei de causa e efeito. A gente colhe o que semeia. E nós, se fizermos a correta semeadura, teremos a reta colheita. Oi, som. Obrigada. Doutor Ulisses Riedel, o senhor é nossa inspiração. Dá para acreditar que ele tem 90 anos e vai fazer 91 anos em outubro? E sabem qual é o segredo? Muito amor, dedicação e entrega em tudo que faz. Quem acompanha o doutor Ulisses de perto sabe que isso é a pura verdade. Obrigada, doutor Ulisses. Passo agora a palavra para a doutora Simone Benck. Ela é reitora da Universidade do Distrito Federal e falará sobre a importância de uma pedagogia das virtudes para a educação superior na formação de profissionais mais humanizados. Doutora Simone, muito obrigada. Obrigada. Está dando para ouvir? Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é um privilégio estar aqui nesse espaço, né? A gente chega e sente uma tranquilidade. Confesso, eu vim bem nervosa para estar aqui com toda essa experiência que vocês todos e essa mesa agregam, mas me senti calma depois que eu cheguei aqui, com os cumprimentos e com esse calor que aquece os corações quando a gente encontra pares dispostos a enfrentar lutas tão importantes como as que me foi colocada nessa fala, né? Então, agradeço imensamente, professor Ulisses, doutor Ulisses, agradeço a todos por esse convite. A professora Giane Marie, que coordena o movimento, né, ela disse, vamos começar de baixo para cima, e eu já olhei e falei, vamos também tentar de cima para baixo. A minha fala vai, talvez, nesse caminho de nos encontrarmos no percurso, né? Ouvindo as meninas tocando, as artistas aqui, lembrei da frase da Cora Coralina, né? O que vale na vida não é o ponto de partida, é a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Então, creio que todos os sentidos de caminhos são muito importantes, né? Cumprimento aqui o senhor Marcos Sorrentino, o senhor Pedro Pontual, e também a Priscila Almeida, que representa aqui o Decanato de Extensão. É uma honra estar aqui com os senhores, tenho muito que aprender. Bem, nessa fala específica sobre as virtudes para a formação dos profissionais mais humanos na educação superior, eu gostaria de representar hoje a Universidade do Distrito Federal, uma instituição superior, pública e gratuita, recém-criada no âmbito do Distrito Federal, focar talvez em 3 pontos o que eu gostaria de deixar para nós refletirmos.
Nós precisamos, para ter currículos mais virtuosos e para ter uma pedagogia virtuosa, trazer esse virtuoso para todas as áreas do conhecimento e para a forma de organização das nossas matrizes curriculares. Talvez nós tenhamos sido muito eficientes em também poucas décadas capitanear toda a pós-graduação desse país e tanta formação de pesquisadores notáveis que conseguiram transpor uma bolha de desenvolvimento e dialogar com o mundo inteiro. Mas, nas nossas formações de cursos, talvez os nossos currículos de graduação ainda tenham ficado a desejar no sentido do que seja pensar uma pedagogia das virtudes ou uma pedagogia virtuosa, do ponto de vista da formação humana. Um outro ponto que eu gostaria também de destacar é que, sem um comprometimento pessoal e social de compreensão do lugar onde estamos, fica muito distante percorrer caminhos que se chegue a uma pedagogia virtuosa. O virtual está tão em moda que a gente até confunde, né? Mas que se chegue a uma pedagogia das virtudes. E entendam quando eu falo virtuosa, né? Falo do virtuoso na pedagogia do ponto de vista de toda uma educação superior sendo virtuosa. Ou bem entendemos que estamos hoje, nesse momento, no Distrito Federal, localizados num estado que tem o maior índice de desigualdade desse país, ou pouco também avançaremos nas discussões que venham a ser propensas a despertar pedagogias das virtudes. E um outro ponto que eu gostaria de também destacar é que, para além de conhecer as questões e a realidade social, muito pouco as universidades e o ensino superior têm se preocupado com os perfis dos que ingressam e dos que egressam. Nós precisamos pensar e repensar que o estudante que chega ao ensino superior hoje não é ou não tem as informações e os desejos e também as virtudes formativas que talvez tivéssemos nós ou tiveram nossos pais. Eu mesma sou uma filha, a primeira doutora de uma família, tanto paterna quanto materna, dentro da universidade pública. Compreender essas histórias... Ui! Até assustei. Que bom que não aconteceu nada. Compreender esses percursos individuais dentro de coletividades e dentro das tramas curriculares que as universidades e o ensino superior vêm desenhando, eu acredito que talvez seja uma trilha para nós percorrermos as relações mais propícias para a pedagogia das virtudes dentro da universidade pública. E falando nisso, pensando agora um pouco de baixo para cima e do cima para baixo, o Distrito Federal, nesse sentido de pedagogia das virtudes, está extremamente atrasado. Ele está extremamente defasado. Nós, necessariamente, hoje, e peguei os dados agora do último relatório da CEMESP, que tem sido dados mais socializados, os da OCDE também poderiam ser tomados, nós temos hoje, no Distrito Federal, 228.479 matrículas no ensino superior. Dessas matrículas, nós temos 80,3% no ano de 2022 na rede privada. Então, o NDF, que nasce agora com uma lei em 2021, abre os seus primeiros cursos no meio do ano de 2023. Foram 9 graduações abertas. E abre agora mais 5 novas graduações. Além de estar hoje com 9 grupos de pesquisa, 30 bolsas de iniciação científica e com 32 ações de extensão em campo, e fizemos isso em 6 meses do ano passado, se nós imaginarmos o que somos frente a 80% das vagas de educação superior no Distrito Federal, nós necessariamente já talvez estaríamos com o grupo número 1, que o professor Ulisses colocou, pouco animados para o que vem a ser o futuro dessa universidade. A UNB, quando nasceu, o contexto era outro. Os que vieram para construir a universidade tinham trajetórias muito outras, e os desejos políticos, econômicos e sociais também eram outros. E não por isso a gente deixa de ver, hoje, principalmente nas 2 últimas gestões que tenho acompanhado mais de perto, um decanato de extensão pujante, fazendo tanto trabalho e mostrando que, sem a comunidade, essa universidade não
talvez dignifique os mais elevados rankings de produção de pesquisa internacional. E sem demérito nenhum, por favor, ao que eu estou falando em termos comparativos. A gente que está aqui dentro sabe muito bem a honra que é a trajetória dos docentes da Universidade de Brasília nas nossas formações. Eu mesma fui aluno do professor Jacques Veloso, tenho muita honra disso e pude beber do melhor, então, nesse sentido, fico muito grata à universidade e à pesquisa. Agora, se nós olharmos um ponto mais específico, e isso me deixou muito assustada, tenho falado desses dados, se nós pegarmos os cursos presenciais, as nossas matrículas estão necessariamente concentradas aqui, nesse espaço que estamos, a Universidade de Brasília. Mesmo tendo o IFB e, recentemente, a UNDF, ela ainda não entra o NDF ela ainda não entra nos dados. 45 mil matrículas nós temos na educação pública presencial. Em contrapartida, nós temos na rede privada 91.683 matrículas. E entrando mais a fundo no dado, se nós olharmos, nós temos dentro dos cursos em EAD, e sem nenhum demérito a qualquer forma de pedagogia ou de educação, mas nós temos hoje, na rede pública, 58 matrículas na EAD. De 2022, contam como 58 matrículas em cursos da EAD. Não, 51 instituições, perdão, que oferecem hoje alguma formação superior em EAD. E, ao mesmo tempo, nós temos 110 instituições registradas em 2022, ofertando cursos em EAD. Em 2021, eram 95. A curva de instituições que ofertam cursos em EAD, ela é muito ascendente, e nós estamos falando disso no DF. Não estamos falando nacionalmente. Os dados nacionais, os senhores pesquisam melhor do que qualquer um. E se nós olharmos ainda mais a fundo, o estudante do Distrito Federal, que vem da rede privada, ele não está conseguindo concluir os seus cursos. Esses estudantes têm hoje uma taxa de permanência de 52%, uma taxa de permanência, perdão, de 28% em relação a uma taxa de desistência de 56,9%. Na rede pública, os nossos estudantes talvez desistam um pouco menos, mas a rede pública formou em 2022, do seu universo, só 18%. 18% da rede pública da UNB foram os formados egressos em educação superior público distrital. Se a gente for pensar um pouco disso, e retomando já, partindo para uma conclusão, o que venham a ser as urgências para nós pensarmos uma pedagogia das virtudes na educação superior, nós temos que ainda mais ir a fundo, porque das matrículas da educação superior na rede privada, dos 44% destas matrículas, necessariamente os 30% estudantes mais pobres do DF são os que bancam essas matrículas nas instituições privadas. Enquanto que nós temos 10% dos mais pobres tendo algum acesso à vaga pública, 76% da nossa população de alta renda familiar detém ensino superior completo. As desigualdades são gritantes. As desigualdades econômicas trariam ainda inúmeros outros dados para a gente poder idealizar. E se nós temos 53% de desistência acumulada em vagas presenciais nas IES, como não pensar em pedagogia das virtudes e como não pensar em novos métodos, novas possibilidades educacionais que façam com que os nossos currículos sejam mais humanizados e as nossas instituições se desenformem da regulação, da busca viril pelo financiamento e também da judicialização, que foi o que fez as garantias dos direitos a vagas na educação superior também tenham sido orquestradas nas últimas 2 décadas. Se havia da judicialização, se havia da legalização, se havia da regulação e a da avaliação não foram suficientes para nós pensarmos, eu quero muito crer que a União Planetária e que o projeto Pedagogia das Virtudes esteja bem comprometido com esse pensar a caminhada futura. E tanto quanto dispostos a tomarem essa menina universidade distrital aos braços
para que, com esse exemplo e com esse testemunho, quem sabe daqui 10, 20, 30 anos, nós estejamos parceiras, o NDF e o UNB, para novas formas de pedagogia e de virtudes em todas as áreas do conhecimento. Muito obrigada. Doutora Simone, desde que eu conheci a doutora Simone, eu percebi muita sensibilidade e muita humildade, aliadas a tanto conhecimento. Uau, o mundo precisa da senhora. Que prazer ter a senhora conosco. Obrigada, doutora. E agora, com a palavra, o doutor Marcos Sorrentino, diretor do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente, para falar sobre o papel da pedagogia das virtudes para a educação ambiental e cidadania. Boa noite. Boa noite, não, boa tarde. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade do diálogo, essa possibilidade de estar aqui na UNB. A primeira vez que eu vim à UNB foi no meados dos anos 70, quando o almirante Limari Guerra era o reitor da universidade, e nós viemos de trem de São Paulo para cá, naquela época o trem chegava até aqui, e fizemos uma grande manifestação, era uma SBPC, a gente estava provavelmente junto. Nos subterrâneos aqui do Minhocão, nós encontramos grupos clandestinos, né? Na época eu era trotskista, e a gente queria a revolução, a transformação profunda, acabar com a ditadura nesse país, e conseguimos. Né? Nós tivemos transformações muito profundas no modo de organização, de gestão desse país. Há 20 dias atrás, eu estava em Portugal, nos 50 anos da Revolução de 25 de Abril. E saí, fiquei muito emocionado de ver aquelas pessoas, idosos, pessoas de várias idades, todos comemorando os 50 anos da Revolução dos Cravos. Né? Quando a gente ouviu o Geraldo Vandré sendo cantado aqui, né, a emoção, de fato, veio à tona, né, por mostrar que é possível as rosas, os cravos vencerem os canhões. É possível o amor, as virtudes vencerem a violência. E é essa lida que nos motiva. Ontem à noite havia um senhor budista, um escritor norte-americano, aqui em Brasília, falando sobre o Ecodharma, um livro dele, e ele dizia, ao final da sua palestra, que nós, ambientalistas, nós que participamos de grupos diversos, que persistem em continuar, somos como um sistema imunológico da Terra. Nós contribuímos para que, a despeito de todas as agressões que o planeta venha recebendo, a despeito de todas as maldades que a nossa humanidade tem feito ao planeta, nós funcionamos como um sistema imunológico buscando nos curarmos de nós mesmos. Então, é essa grande busca da educação ambiental, e essa busca só se materializa, só se realiza por meio do cultivo das virtudes, por meio do cultivo de virtudes que estão abafadas, que estão presentes junto a toda a humanidade, mas que precisam ser despertadas, precisam ser cultivadas. Então, não há como enfrentarmos a degradação social, ambiental e humana dos dias atuais se nós não fizermos um doing, uma massagem naquilo que há de mais bonito e possível na nossa humanidade, que são essas virtudes. E, dentre todas elas, eu destacaria uma, a virtude do diálogo. É necessário reaprendermos a dialogar.
dialogar com nós mesmos, dialogar com a natureza, dialogar com o outro, dialogar com Deus. É esse diálogo que Martin Buber chamou de diálogo eu-tu, o diálogo profundo, é algo que foi desaprendido por nós na perspectiva de engolirmos o mundo, de sabermos tudo sobre tudo em todo o mundo. Não há negatividade na tecnologia, na vontade de conhecer tudo. No entanto, nós não podemos nos distanciar de nós mesmos. Então, diversos teóricos, sociólogos, o Zygmunt Bauman, Martin Buber e outros, falam da importância do diálogo, da importância da comunidade, da identidade, da potência de agir para transformar essa realidade. No entanto, falta operacionalização disto. Alguns autores têm tentado operacionalizar o conceito de diálogo, mas me parece que a melhor e a mais apropriada operacionalização do conceito de diálogo é promover bons encontros, é promover encontros como esse, encontros em ambientes como esse. Vejam a arquitetura desse espaço que prescinde de um ar-condicionado, que possibilita que a gente se encontre e converse, né? Como é que a gente promove mais e mais bons encontros? Fiquei muito feliz com a proposição que Jeanne Marie traz aqui para nós sobre a evolução da pedagogia das virtudes para ir a mais e mais pessoas. Mas esse desafio, a esse roteiro que Jeanne Marie já nos colocou, nós precisamos agregar a dimensão de política pública. Nós precisamos sair do varejo, nós precisamos e podemos ir para o atacado, no sentido de política pública que tenha a artesania, que tenha a capilaridade pautada pela relação olho no olho, pela relação que a educação popular, que o Pedro vai falar para nós sobre isso, faz há muitas décadas nesse país, mas faz ainda de forma marginal. Ou nós fazemos educação popular, educação que tenha a virtude no seu coração, no seu centro, de forma permanente, continuada, articulada e com a totalidade da sociedade brasileira, para não dizer planetária, que é a nossa louca ambição, ou nós não faremos educação transformadora. Então, para fazer educação popular na base da sociedade, com toda a sociedade, nós precisamos encontrar mecanismos de incidir em políticas públicas. Ontem eu estava reunido com o pessoal do Ministério da Cultura, que estava falando sobre a Lei Aldir Blanc e o avanço que é essa Lei Aldir Blanc, que consegue colocar política pública de cultura na base da sociedade, que faz bilhões de reais chegarem às mãos do Estado e do município para editais que façam esse recurso chegar na mão da sociedade, que é quem faz o dia a dia, faz a relação densa, não a relação prescritiva, propedêutica, mas a relação do diálogo. Como é que o Ministério da Cultura conseguiu esse avanço com a Lei Aldir Blanc, que coloca o governo federal como indutor, como motivador e como descentralizador de recursos para chegar na base da sociedade? Nós precisamos conquistar esses recursos e políticas semelhantes para a área de educação ambiental, para a área de educação popular, para a área da pedagogia das virtudes. Se nós não apostarmos nisso e buscarmos competência para fazer política pública nessa escala, para trabalhar em cada comunidade, são 5.568 municípios nesse país. Não adianta a gente falar em 160 mil escolas sendo educadas ambientalmente ou tendo a pedagogia das virtudes dentro delas, se a sociedade como um todo deseduca. A gente tem que educar as crianças nas escolas, mas sem essa falsa esperança que são as crianças que vão construir o mundo do futuro. O mundo do futuro tem que ser construído agora, por todos nós.
O antigo provérbio africano que diz é preciso toda uma aldeia para educar uma criança é uma grande verdade. E para toda aldeia educar a criança é necessário que toda aldeia se eduque. Nós temos 58 mil vereadores no Brasil. Qual é a educação desses vereadores? O que chega a eles de informação sobre a questão ambiental? Nós fomos procurados há poucos meses atrás pela Abracan, Associação Brasileira de Câmaras Municipais, e eles nos diziam: Marcos, os vereadores não sabem o que são ODS, nós precisamos ensinar para eles o que são ODSs. Eu falei, não basta dar conteúdo sobre ODS para os vereadores saberem que existe ODS. É necessário educação profunda, educação de mudança de valores com os 58 mil vereadores nesse país. Agora, como fazemos isso? O fato de um coletivo de câmaras municipais ter nos procurado para fazer processos educadores com os vereadores é motivo de comemoração. Agora nós temos que ter competência, e aí Pedro Pontual, eu e todos que estão com a missão de estar no governo, precisamos encontrar caminhos para fazer isso, e não são fáceis. Nós temos um serviço público condicionado, engessado por uma história de construção do nosso Estado que vai na contramão disso que nós estamos buscando. Então, nós precisamos transformar profundamente o Estado brasileiro. Para transformar profundamente o Estado brasileiro, nós não podemos eleger jamais aqueles que fizeram o que foi feito nos 4 anos anteriores. Mas não basta. Nós precisamos de muito mais do que trocar o governante de ocasião. É importante bem escolhermos os candidatos a vereadores, a prefeitos, a todos os cargos eletivos. No entanto, é necessário ter mudança profunda no formato do Estado brasileiro. E, para elas ocorrerem, nós precisamos mudar a cultura do nosso povo, promover mudanças no sentido do nosso povo valorizar essas virtudes que estão presentes, que ajudam a solidariedade, por exemplo, no Rio Grande do Sul, independente de carteira, de ideologia, as pessoas se mobilizam para ir lá ajudar o próximo. Como é que a gente cultiva isso constante e continuadamente? Esse é o nosso desafio. Eu não sei qual é o caminho ou quais são os caminhos que nós precisamos trilhar, mas eu tenho muita esperança que parceiros como a União Planetária, como a UNB, como a recém-criada Universidade do Distrito Federal, contribuam para pensarmos juntos nisso. Hoje, vindo para cá, eu via no canteiro central da L2 saquinhos de plástico, parecia que eles tinham feito um enfeite de Natal, um monte de saquinho cor-de-rosa de plástico no meio do canteiro central. Sabe o que tinha dentro daqueles? Grama. Nós exportamos matéria orgânica para algum lixão, para algum lugar. Imagine o lançamento de combustível para a atmosfera, o trabalho para exportar matéria-prima, humus, que está... Por que nós não temos uma composteira em cada superquadra, em cada parte? Então, tem muita coisa de política pública que precisa e pode ser modificado com simplicidade, com facilidade. E só conseguiremos fazer isso se tivermos uma ação coordenada. TV Suprem, União Planetária, as diversas instâncias e esferas, precisamos e podemos nos articular e vamos ver se essa missão pode ser cumprida nesses próximos anos. Obrigado pela atenção. Uma verdadeira inspiração mesmo, e a sua energia é contagiante. Muito obrigada. A gente vem nesse mundo para fazer acontecer o serviço de Deus das energias superiores, e o Dr. Marcos Sorrentino, ele não atrapalha o serviço de Deus, ele permite que Deus aconteça. Muito obrigada. Com a palavra agora, o Dr. Pedro Pontual, professor e diretor do Departamento de Educação Popular do Governo Federal. Ele falará sobre a necessidade de uma pedagogia das virtudes para a educação popular. Por favor, doutor. Bem, boa tarde a todos e todas.
queria inicialmente agradecer muito o convite do movimento da União Planetária e da Pedagogia das Virtudes, nas figuras do meu amigo Dr. Ulisses Riedel e da professora Jean-Marie, que foi muito gentilmente nos visitar essa semana e fazer o convite de maneira pessoal, amorosa, né? E nos brindou com diversas publicações, né, do Movimento Pedagogia das Virtudes, né? Cumprimentar meus colegas aqui, meus e minhas colegas de mesa, né? Dizer que, assim como o Marcos, eu também fico muito emocionado de estar aqui nesse Memorial Darcy Ribeiro, na UNB, nessa universidade, né, que no sonho de Darcy Ribeiro, né, publicou o livro Universidade Necessária, né, foi uma universidade concebida, né, para ser uma universidade onde a produção de conhecimento fosse em favor, né, das transformações que a sociedade brasileira requeria, né, nos anos 60, das reformas de base, né, toda a concepção da universidade já na interdisciplinariedade, né, uma universidade que se projetou para além da divisão de disciplinas, com núcleos interdisciplinares, né, e que sonho esse, infelizmente, interrompido pelo trágico golpe militar de 64, né, que cumpre, né, 60 anos nesse ano e período sobre o qual a gente não pode deixar de rememorar, de fazer a memória daquele período, né, para que períodos como esse a gente nunca mais permita no nosso país. Bem, eu vinha pensando, né, que nós estamos vivendo, de fato, um momento muito difícil da humanidade, né, onde se combinam, né, diversas crises, né, crise econômica, social, política, ambiental, né. A pandemia foi uma das expressões mais dramáticas dessa combinação dessas crises, né. Acho que a nossa tragédia atual, né, no Rio Grande do Sul, também é a expressão da combinação, né, dessas diversas crises. E eu penso que em todas essas dimensões de crise, né, nós estamos vivendo, na verdade, uma crise fundamental, né, que é a base dessas múltiplas crises, que é um confronto ético na humanidade, né? O confronto entre um projeto que eu diria que é um projeto de morte, né, que é o projeto do neoliberalismo, né, que é o projeto do que a gente pode chamar de uma concepção conservadora da sociedade, que hoje se expressa de uma maneira até mais radical, né, com o crescimento da extrema-direita em todo o mundo e no Brasil, né? E um projeto, portanto, inspirado nos valores, né, do mercado, do individualismo, da competição, né, da destruição da natureza, né, das diversas formas de violência e discriminação, né, das diversas formas de expressão de ódio, né. E, por outro lado, o projeto que nos une, né, que eu diria que é um projeto de vida,
né, que é um projeto a favor, né, de uma sociedade fundada nos princípios da justiça social, da justiça ambiental, né, da cooperação, né, da sustentabilidade, né, da solidariedade, né. Então, vejam, diante deste confronto ético, né, que demarca, né, o nosso projeto é um projeto de vida, é um projeto progressista de mundo, né. E para que ele efetivamente possa tocar nos corações e mentes, né, ele precisa da mediação da educação, ele precisa da intencionalidade educativa, né? E é nessa dimensão que surge, né, a educação popular, né? A educação popular, eu diria que é um movimento cultural, político, pedagógico, ético, né, que tem origem no continente latino-americano, né? É muito importante dizer isso, ainda que ela esteja presente hoje como concepção de educação em outras partes do mundo, mas ela surge no continente latino-americano, muito fortemente no Brasil, muito inspirado, né, na figura do nosso patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, né, e diversos outros educadores e educadoras no Brasil e na América Latina que vão dando sustentação teórica e prática para este movimento, né, cultural, político, pedagógico e ético, né, que foi se construindo, né, a partir sobretudo inicialmente a partir da sociedade civil, né, e que foi se construindo também como política pública, né, em diversos governos locais, sobretudo aqueles que têm uma visão progressista de transformação da sociedade, né, mas também, de alguma maneira, né, na ação do governo federal, né. Acho que uma das expressões dessa presença da educação popular no âmbito do governo federal é um documento de 2014, né, que foi fruto de um amplo processo de debate, né, com movimentos sociais, com educadores, né, que é o documento chamado Marco de Referência da Educação Popular para as Políticas Públicas, né. Documento esse que a gente pretende, né, fazer um processo amplo de debate, digamos, para a sua atualização, né? 10 anos já, o Brasil mudou muito, o mundo mudou muito, e, portanto, ele merece um processo de atualização, de revisão, né? Eu convido já vocês para participar disso. Mas todo esse movimento da educação popular, né, ele tem uma convergência muito profunda, né, com o movimento da pedagogia das virtudes, né? Porque o princípio fundamental da educação popular é justamente uma educação que esteja a favor de um processo de transformação social e de emancipação humana, né? E nós sabemos que qualquer processo de emancipação social ou emancipação humana, né, ele tem como base, né, a mudança de valores, né? Ele tem como base justamente o que o Paulo Freire chamava, nas suas obras, de uma ética universal do ser humano, né? E uma ética universal do ser humano que ele, né, explicitava em valores como, né, a tolerância, a humildade, o diálogo, né,
a amorosidade, a perseverança, a esperança no sentido ativo, né? E por isso eu preferia chamar até de esperançar, né? A crença de que é possível, é possível sonhar com a transformação da sociedade. Enfim, esses eram valores fundantes da pedagogia proposta por Paulo Freire. E quando eu tomei contato com os documentos de pedagogia das virtudes, eu enxerguei Paulo Freire na veia desse movimento, né? Presente na veia desse movimento. Eu penso que, diante desse quadro e desse grande desafio que nós temos, né? Nós temos trabalhado nesse momento no governo federal, e o Marcos Sorrentino, aqui presente, tem sido um parceiro fundamental para nós nisso, né? Com a ideia de que nós precisamos, né, fazer as políticas públicas chegarem aos territórios, porque são nos territórios, são o espaço relacional onde as pessoas vivem, moram, trabalham, se associam, se organizam, né? Interatuam. E é ali que, digamos assim, as suas consciências e as suas virtudes são disputadas pelo projeto de morte e pelo projeto de vida, projeto progressista de transformação da sociedade. Portanto, nós estamos trabalhando muito com essa perspectiva, né, de que é fundamental que as políticas públicas cheguem aos territórios acompanhadas, né, de uma proposta de participação social e de educação popular. Ontem, por exemplo, eu me reunia à tarde com a equipe que está coordenando, né, o trabalho social no projeto Minha Casa Minha Vida, né? E a gente discutia justamente isso. Não é suficiente, né, que as pessoas recebam uma chave de uma casa, né, se isso não vier acompanhado, né, de um trabalho muito efetivo, profundo, tal, de organização comunitária dessas pessoas, de formação dessas pessoas. A chave, ela é fruto de um direito, né, de um direito humano à habitação, né, ela é fruto do exercício da cidadania. Muitos movimentos sociais de moradia se organizaram nesse país para conceber esse projeto que virou o projeto Minha Casa Minha Vida. Já que nós estamos na universidade, né, eu daria um outro exemplo, né, o projeto Ciências Sem Fronteira, né, que levou tantos estudantes a usufruir do conhecimento de diversas universidades do mundo, né? Não é possível que esses estudantes vão a outras universidades, em outras partes do mundo, financiadas pelo Estado brasileiro, e acreditem que eles estão lá por mérito próprio, exclusivamente por mérito próprio. É claro que existe mérito do próprio envolvido, mas existe muito mais que isso, né? Existe um Estado que assegura esse direito. Então, se a gente não fizer esses programas serem acompanhados de processos formativos, de processos educativos que cheguem à mudança de comportamentos, de valores e despertem as virtudes, para que, por exemplo, esses estudantes, quando voltem ao seu país, retribuam o conhecimento lá adquirido em favor das necessidades de transformação da sociedade brasileira, daqueles que não tiveram direito, acesso
ao conhecimento, né? Então, estou dando esses 2 exemplos, né, para justamente pontuar essa questão de que Frei Beto, num artigo recente, né, dizia: não bastam políticas públicas para transformar a consciência das pessoas. Quer dizer, não basta a gente fazer boas políticas públicas se não houver um forte trabalho de mudança das consciências das pessoas, né? De mudança, eu diria, né, dos valores humanos, né, que dão sustentação às suas consciências, né? E é nesse sentido que eu enxergo muita convergência, né, entre o que nós estamos propondo como práticas de educação popular, né, e o movimento Pedagogia das Virtudes. E eu saúdo, né, com grande entusiasmo esse momento de relançamento e todas essas propostas para a difusão, né, deste movimento, aqui apresentadas pela professora Jean-Marie. Tá? Muito obrigado. Dr. Pedro Pontual é realmente um líder visionário. Ele é extremamente comprometido com o seu próprio autodesenvolvimento e com o desenvolvimento educacional do país. Muito obrigada, doutor. Passo a palavra agora para a doutora Priscila Almeida. Ela falará sobre a importância da pedagogia das virtudes na educação superior para a formação de profissionais mais humanos. Ela é diretora de difusão cultural da UNB. Muito obrigada, doutora. Bom, boa noite já. Basicamente, é uma honra estar aqui e depois dessas ilustres falas, abrilhantando a nossa tarde juntos. E, em nome do Dr. Ulisses, cumprimento a todos da mesa. Eu vim trazer mais uma reflexão da extensão universitária, do lugar que estou, e do lugar que eu vim, e que também me localiza na universidade, que é da saúde coletiva. Então, lá, a gente fala de virtudes em todo o processo. Há um processo de educação popular em saúde, educação permanente, desses cuidadores que também precisam ser cuidados, futuros e futuras profissionais de saúde, em que a amorosidade faz parte. Mas como é que você ensina amorosidade? Então, nessa lógica de aprendizado ocidental, de somente leitura, teorias, e que a gente fala como a mente ocidental, a gente associa a funcionamento cerebral apenas. Isso fica algo retórico, e muitas vezes a pessoa, é como se fala assim, fica calmo. É como se eu falasse, constrói esse lindo prédio, né, do nosso ilustre Darcy. Então, o BJ me trazer essa memória de Darcy e Berta Ribeiro aqui, que é uma casa que recepciona e acolhe eventos dessa grandiosidade. Então, como é que você ensina a ficar calmo? Como é que você ensina a acolher o próximo? Como é que você ensina a lidar com o sofrimento do próximo, se você nunca nem olhou para o seu? Então, precisa-se de exemplos, né? E professores educados a lidar com estes exemplos, né? Se tornar esses exemplos. E o nosso processo educacional, dentro do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, forma pesquisadores, grandes pesquisadores, e que tem muitas publicações e que vem nessa lógica muito focada ainda em papers e agora com patentes e essa produção industrial, que não necessariamente é conectada com a pessoa que vai ser beneficiada desse serviço ou desse produto. E aí fica um ciclo muito focado na grande crise mundial, que é o eu e o meu, a eu-it. Eu publico mais, eu tenho mais status, eu tenho uma reputação, eu tenho uma coleção de títulos, mas a gente se encontra nos grandes ciclos do sofrimento humano, que é nós nascemos, não foi fácil, nem para nós, nem para nossas mães, a gente só não lembra,
A gente nasceu chorando, a gente não nasceu rindo. Nós adoecemos, vários momentos na vida, cada um com uma intensidade, uma frequência diferente. Nós envelhecemos e nós morremos. Esse envelhecer não tem uma idade específica para você só categorizar o envelhecimento numa determinada faixa etária. Desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. E essas fases são de profundo sofrimento humano. E a ciência vem também para servir a como a gente traz mais vida nessas condições que a gente vai lidar. Como a gente traz soluções para viver melhor com esses grandes ciclos que estamos no mesmo barco, ou na mesma casa que é esse planeta. Então, as áreas de conhecimento precisam se encontrar. E aí vem a proposta da interdisciplinaridade. Alguns docentes conseguem já dialogar, porque na sua própria formação, dentro das suas experiências, teve mais essa indução. Então, teve esse contato pelas suas referências familiares, escolares e universitárias. Outros não, e consequentemente isso vai repercutir na formação. Então, quando a gente fala de pedagogia das virtudes, a gente está falando de um grande encontro, que é uma grande ilusão achar que tem uma separação, que é entre ciência e espiritualidade, entre matéria e o campo espiritual, esse campo sutil. Eles estão juntos, mas no Ocidente isso foi se perdendo na fala, foi se confundindo com religiosidade. E eu estou inserida numa unidade acadêmica que é a Universidade do Campus Ceilândia. E aonde tem a religiosidade tem um papel que se manifesta muito forte como a proteção social dos próprios estudantes. Então tem um lugar, mas tem também essa dificuldade de compreensão e de aceitação e de agregar, que uma pessoa que não segue um determinado caminho, ou tem escolhas diversas, idiomas diversos para entender ou querer compreender a condição humana, ou mesmo pessoas que se identificam como ateu, ateia, tem também virtudes. E pode aplicar e ser grandes, tem uma pessoa realmente virtuosa e ser grandes exemplos. Então tem um sectarismo que a gente visualiza. E isso precisa ser desconstruído. Então a gente está falando aí em aproximar a ciência de espiritualidade, numa prática aplicada, para trazer uma condição de vida melhor, uma qualidade melhor para a nossa vida na condição que nós estivermos. E soluções mais criativas, sustentáveis, e isso é muito inovador e é simples. Mas isso exige do docente, especialmente, autoconhecimento. E aí ainda é uma busca muito individual pelos seus próprios processos, pelos seus próprios sofrimentos, pelas suas próprias dificuldades. E isso precisa ser mais institucionalizado. Se a gente olhar aqui os grandes problemas da saúde coletiva, mundial, saúde global, quando a gente vai falar no aspecto mais mundial, o que está na agenda da Organização Mundial de Saúde? Todas as questões relacionadas a transtornos psiquiátricos. E que essas questões aí não vai ser uma medicalização do cuidado, uma medicalização da educação infantil ou educação do adolescente que vai de fato resolver a questão. Trabalha na ponta do iceberg. Mas como é que você vai acessar essa família que pode estar tendo várias repercussões e vivências e experiências de um amor disfuncional? E que daí pode se chamar de amor, uma série de condutas e comportamentos repletos de violência. E aí tem muito lugar essas práticas, as práticas integrativas, por exemplo, complementares da saúde, como o yoga. Fiquei muito feliz de verificar que vocês oferecem também. Então, dentro da extensão universitária, eu ofereço yoga nas escolas, mas também na universidade, porque você vê muitos universitários, futuros profissionais de saúde, com uma série de questões, uma dificuldade, uma falta de amadurecimento emocional e sem saber lidar com essas questões existenciais. E aí afasta das virtudes. Então, como é que você convida e reaproxima e traz esse alinhamento entre o que pensa, o que sente e o que faz?
E, a partir daí, isso precisa ser ensinado. Relembrar, educar. A gente aprende desde criança. Isso é nariz, isso é olho, isso é boca. Então, é preciso educar a identificar e a lidar com as emoções. É preciso também ensinar e relembrar um conjunto de virtudes que, às vezes, cada um foi apresentado a algumas virtudes, ou chama de formas diferentes essas virtudes. E trazer isso com experiências práticas, que a pessoa sinta. A sensibilização é muito forte nesse processo de aprendizado, porque tem um envolvimento. E aí vem a extensão universitária, que vai estender a universidade a essa comunidade. E esse encontro é muito poderoso e marcante. É um encontro que, às vezes, um dia de encontro é mais transformador que uma disciplina inteira em sala de aula para o estudante, que hoje a gente tem um grande rival, que é o celular. Então, uma sociedade distraída, desatenta, dispersa, em que acha que não sabe lidar com o tempo, não, já quer o certificado, a diplomação, o certificado de um curso de extensão sem um processo. Eu falo sempre em sala de aula, vocês têm que começar a plantar, vocês têm que aprender a esperar. Então, qualquer processo de aprendizado, imagina-se que é na velocidade de um WhatsApp. Então, como é que você lida com uma série esses conflitos todos? Aí, falar de virtude parece que é tão refinado e tão distante, mas é tão conectado ao dia a dia, que no campo da saúde a gente chama que é a dimensão espiritual da saúde. É quando você vai tratar as questões da condição humana, esses valores humanos, por meio de diferentes formas. Jogos pedagógicos em escola, por exemplo, jogos de memória, jogos de mais interpretativos, interativos. As crianças se identificam. Com criança tem essa força. Às vezes, fazer um professor mesmo da escola se abrir para olhar para essas questões vai tocar também em trazer luz a alguns lugares que pode incomodar um pouquinho a serem visitados, porque é um processo de autoconhecimento fundamental. E na universidade tem um desafio a mais. Então, a extensão tem tido esse lugar em buscar melhorar essa motivação no processo de aprendizado, conectado com as condições que a gente chama do mundo real, trazer a teoria andando de mãos juntas com a prática, ciência de mãos dadas com a consciência. Então, a cada grupo populacional, você vai ter que adaptar a sua linguagem, observar quais são os valores daquele grupo, daquelas pessoas, como é que você vai poder oferecer sua ação para fazer sentido para aquelas pessoas e para o próprio estudante nesse processo de aprendizado. Então, nesse formato, a extensão universitária tem aí trabalhado, tem sido assim um motor fundamental para uma das grandes virtudes que verifico, que é a compaixão. Porque quando a gente sabe realmente fazer a compaixão estar em movimento, a gente não adoece, ela é ativa, você conecta com o sofrimento do outro, mas você já tem um conjunto de conhecimentos, um repertório, um conjunto de recursos internos e externos que você consegue mobilizar e agir. E aí sim, a tecnociência está a serviço da humanidade. E a UNB tem buscado, nos movimentos da inserção curricular da extensão, fortalecer especialmente essas ações para grupos populacionais vulneráveis, que são grupos que necessitam esse olhar e nos ensinam muito. E os próprios estudantes são extremamente abertos a aprender e a se beneficiarem com todo o conhecimento que os determinados grupos acharam as suas próprias soluções para viverem melhor, para se ajudarem, aonde as aldeias, os seus próprios grupos, cuidam e acham soluções entre si. Trabalham por terem mais, às vezes, dificuldades em algumas questões, eles lidam melhor dentro da coletividade e nos ajudam a relembrar e a proporcionar esse encontro de humanos. Então, eu vejo muito a pedagogia das virtudes dentro da lógica da extensão, que é, de fato, a gente se transformar
em uma luz, né? Uma única vela, ela é capaz de acender milhões. Os budistas têm uma prática que chama-se oferenda de lamparinas, em que a gente treina a nossa mente em oferecer várias velas para despertar a consciência de pessoas que você nunca viu ou nunca vai nem ver, mas você está treinando. Isso é uma parte de uma educação popular, de uma cultura. Mas você, dentro da universidade, você pode oferecer essa luz, que é o conhecimento, é o seu encontro, a sua simples presença no dia de hoje é algo extremamente refinado e de luxo. Você está ali, inteira, aqui e agora, para aquela pessoa que se torna mais importante naquele encontro. Então, sejamos luzes e como as velas, acendendo aí a consciência dessa humanidade. Boa noite. Doutora Priscila, que prazer ouvir a senhora. Que prazer, nos tocou profundamente. É perceptível que a senhora aplica o que diz. Por favor, esteja sempre perto de nós. Muito obrigada.